Fala, meus amigos, olha que lugar triste, né? Tem um insetinho aqui do meu lado aqui, mas enquanto ele ficar em paz, eu fico também. Não me mordendo, né? Não é um inseto obsessor. Aproveitando aqui no Emerald Lake, hoje eu fui em outros locais aqui também, mas nenhum lugar eu achei, todos são bonitos, mas achei aqui mais tranquilo, todos os lugares tinham muita gente. Aqui é o lugar mais tranquilo. Eu tô um pouquinho sozinho aqui, daqui a pouco eu vou passear com a esposa também, então vou bater um papo bem rápido com vocês. Eu diria que seria um pequeno FAQ sobre as observações de lucidez no dia a dia. Seja quando estiver num dia calmo ou bonito como esse aqui agora, num lugar fantástico como esse, ou seja, você na dificuldade do dia a dia, eu diria, né? Na batalha natural ou normal também do dia a dia, no trabalho, as observações. As pessoas às vezes mandam muito e-mail ou acham que somente fazer técnica seria suficiente para você estar apto a abrir a lucidez. Veja, uma coisa, você tem uma experiência esporádica, Essa noite eu estive fora do corpo de novo, vou contar já já. Eu falei que ia contar ontem, no fato que eu gravei ontem aqui. A outra, bem diferente, é você ficar, como consequência das suas ações, lúcido durante o dia. Quer dizer, é como se você estivesse mantendo isso em você constantemente. Só que a lucidez, ela, como eu sempre digo, ela tem sinônimo para mim de sintonia. Por quê? Você pode estar... É muito difícil você ficar lúcido mal por dentro. A verdade é que para você ficar lúcido, você tem que estar perceptivo para o que está acontecendo ao redor. E para você ficar em alerta, um alerta positivo, você tem que estar sempre com o interior calmo. Ou em observações das suas emoções. Vai ter tribulações, vai ter momentos que pessoas ao lado, elas vão desequilibrar, elas vão gritar, elas vão falar mais alto, ou vão querer te tirar do sério, pessoas com problemas de diversos tipos, ou situações de problemas de diversos tipos, seja dentro do trabalho, seja como for, né? Peraí que a canoa estava no lugar. Mas a questão, eu já falei algumas vezes sobre isso, mas eu acho isso fundamental. Eu estou fazendo uma coisa específica só nesse lugar bonito aqui, né? Só especificamente para isso. O que faz diferença em mim, às vezes, para você ter ideia, o cuidado com a questão mental, o cuidado com o equilíbrio, ele faz com que a minha energia fique boa durante o dia. Ou a média dela, não é boa no sentido... mas a média no que diz respeito aonde nós estamos aqui. Que ele fique boa. E isso faz com que às vezes eu nem precise trabalhar muita energia à noite. Eu chego à noite, eu estou tão sensível, tão em observação das minhas ações como consequência daquilo que eu faço durante o dia. Quer dizer, eu estou sempre ligado, como eu estou mexendo energia sempre, então eu estou sempre ligado na questão energética, eu estou sempre ligado no comportamental, o que eu estou fazendo. Hoje eu dei um fora arretado, depois eu fui conversar com, por exemplo, foi uma besteira que eu fiz, cara. Tá no Lago Luiz, que merda, velho. Aí tinha uns brasileiros lá, né? Só que eu não percebi, eu tava passeando, velho. Os caras estavam brincando, abraçando o outro, tal. Assim, tipo, parecia aquele jovem brincando, né? E eram brasileiros. Aí eu falei, tal, quer que eu tire uma foto de vocês? Não gosto de foto, tal, não sei o que, tal. E eles estavam brincando um com o outro assim, né? Eu falei, rapaz, não precisa me tirar foto também perto dos marmanjão aí e tal. Eu falei assim, brincando, né? Só que os caras eram gay, velho, estavam juntos, velho. E foi um fora da desgraça que eu fiz. Aí naquela hora eu me senti mal. Sabe quando você se sente mal? Você me senti mal por aquilo, mas aí eu percebi o mico besta que eu fiz, a brincadeira boboca, desnecessária, que eu podia ter segurado, né? E aí eu me controlei, me arrumei, me organizei, conversei comigo, não, Saulo, você não é assim. Beleza, pau passou, fez merda, passou. Então são coisas que eu fico o tempo todo em observação. Isso é uma bobagem, mas que mexe no interior. Várias bobagenzinhas dessa causam desequilíbrio, né? Bom, eu vou continuar esse FAQ daqui a pouquinho. Eu vou ali buscar a esposa agora, até dei acenei aqui para ela que ela tá vindo. E já já eu continuo no mesmo tema, falando sobre equilíbrio em alguns pontos diferentes. Vai ser bom porque vocês vão aproveitar pontos diferentes daqui. Até já. Continuando o assunto sobre a questão da observação, da lucidez do dia a dia. Né, a lucidez que nós temos agora, como eu falei, é muito fácil manter-se calmo num ambiente como esse, né? Você está passeando e tal, mas a gente não está só num ambiente como esse no dia a dia. Você está tendo que se portar de forma lúcida no momento que você está no trabalho, que você está naquele momento que as pessoas estão todas envoltas e totalmente mergulhadas somente, seja na reunião, seja nas dificuldades, e você está sempre desperto, sempre perceptivo, sabendo que não é melhor que os outros, mas ao mesmo tempo você também está lúcido, observando o que está acontecendo ao seu redor, desperto para que quando você for deitar, você está cuidando de cada parte do seu interior,
de cada momento das suas reações, porque as pessoas pensam que é só deitar e vou acordar do lado de lá, ou alguma coisa vai vir me ajudar. Na verdade, você já vem como repercussão da lucidez fazendo isso o tempo inteiro. Como você mantém ou se esforça para manter no padrão de limitação física a lucidez, aqueles 20% de limitação física, a consciência desperta, é natural que muitas vezes na hora de deitar você acabe acordando mesmo sem técnica. Porque aquele passa a ser mais ou menos o seu normal, a média do que você tem se esforçado para ser normal. E é isso que faz diferença de verdade em uma pessoa lúcida. Ela não é lúcida fora do corpo por acaso, ela não é lúcida no dia a dia por acaso. É porque ela observa as reações das suas emoções, a repercussão das suas energias, o que está acontecendo ao redor. Né? Por que, por exemplo, eu comecei a me sentir mal? Você está num lugar, de repente você começou a sentir, ou vem um pensamento estranho, você não percebe, a gente falou disso um pouco ontem, e você direciona, não, peraí, não de forma para acomodar a dificuldade, não, vou acomodar essa dificuldade aí, mas de uma forma de fazer um acordo legal com o seu interior. Não, peraí, eu não posso resolver isso agora. Eu pensar nisso agora não vai adiantar nada. Então tá bom, o que eu faço? Eu vou deixar para resolver isso naquele momento, quando eu encontrar aquela pessoa, quando eu retornar. No meu caso, eu estou viajando. Tem coisas que eu não posso resolver daqui. Então eu não posso me estressar com problemas que estão acontecendo. Enquanto eu estou de férias, coisas estão acontecendo no meu trabalho. Se eu não, eu tenho que ter um equilíbrio entre eu tenho que estar disposto e disponível caso aconteça alguma dificuldade e desprendido para poder aproveitar esse momento. Isso é lucidez, porque é a mesma coisa, se eu morresse agora e estivesse envolto nos meus problemas e só enxergasse, eu ia chegar totalmente desequilibrado do lado de lá. Isso faz com que onde eu estou no Canadá e estou mal internamente, ou estou no mundo espiritual e estou preocupado com... A gente tem que saber se desprender, fazer a nossa parte de forma equilibrada. Isso faz você ficar lúcido. E lucidez, como eu estava falando, ela tem ligação com sintonia. Que para você ficar lúcido, você tem que estar bem sintonizado. Você não pode estar lúcido, mal internamente, sem uma conexão. Quando eu falo sintonia, não é sintonia com... É a conexão com a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Onde eu estou, fazendo o quê. Né? De vez em quando, o que eu faço, eu estou em ambientes como esse aqui, você se acostuma tanto que parece que eu meio que cerro os olhos rapidamente e abro de novo, parece que é como se estivesse avisando, olha onde você está, o que você está fazendo, né? Isso tudo mexe bastante na percepção da gente. Por exemplo, cada açãozinha, você quando está mais calmo, você percebe melhor o que você está fazendo. As ações daquilo repercutem diretamente na questão mental, né, a sua questão energética principalmente, e na hora que você vai deitar você já está com o corpo equilibrado, porque você não se desprendeu um monte de coisa ruim durante o dia, ao redor da sua energia está mais calma, então quando você mexe a energia na hora de deitar é mais fácil, você já está sempre, é mais fácil para os mentores, até é legal, se por exemplo, se você fosse um mentor e visse uma pessoa que na média das pessoas, ela se preocupa com cada pontozinho, claro, sem nenhum tipo de desequilíbrio, não parecer superior ao próximo, não viver uma ilusão de estar o tempo inteiro somente no mundo espiritual. Ela vive aqui, ela vai trabalhar, mas ele olha é uma pérola para ele, porque aquela pessoa, na média no geral, ela não é o melhor que tem, mas ela está legal. Vale a pena ir buscar, é mais fácil até trabalhar em cima de uma pessoa que está o tempo todo se preocupando, que está observando suas emoções, observando suas ações, sem perfeição, porque isso não tem. Né? A gente sempre vai ter momentos mais tensos, seja por situações que vêm ou a própria família, ou situações do dia a dia que nos pega e a gente tem que manter a ordem interior sobre as coisas que vão acontecendo. Bom, esse é um pouquinho desse assunto de hoje. Eu vou gravar mais alguns, então eu estou gravando pequenos pontos de 5 minutos. E eu estou até aqui com a esposa aqui pacientemente me ouvindo, por isso que eu estou andando bonitinho, falando tudo certinho, para ela não falar depois que eu falei uma merda. Você falou aquilo, ela está ali sentadinha, dá um tchauzinho. Ela não gosta de aparecer não, mas ela é basicamente parte da minha aura aqui. Né? Boa parte disso que eu estou falando isso para ter média com ela mais tarde, obviamente, né? Mas boa parte mas falando sério, boa parte dessa vida que eu tenho, do equilíbrio que eu digo em todos os aspectos, seja mental, energético, até minha beleza que vocês estão vendo, vem dela, né? Então, você vê aqui, isso é fato, também vem, né? A pessoa que está do seu lado, ela mexe muito nas suas energias, isso é uma verdade, né? Então, cuidado com o que você coloca do lado, pode ser alguém que te coloca para cima, pode ser encosto, né? Ou uma mistura dos dois, né? Pessoal, daqui a pouco eu continuo. Abraço aí para vocês. Vou continuar o FAQ de onde eu parei, né? Só mostrando aqui rapidinho. Essa é uma área que tinha uma placa ali, ó, dizendo que era uma área de avalanche.
e que em determinadas fases fica fechada do ano aqui, porque tem muita queda de neve lá de cima para cá. Do lado de cá tem essa coisa feia aqui desse lago ali. Vou ver se eu consigo sentar aqui, porque sentado eu sempre sou mais concentrado, quietinho do que andando. Fica sem ar, né? Ficar por aqui em pé que tem uns peixinhos aqui, ó. Já tem um lugarzinho com sol, mas vai ser aqui mesmo. Bom, eu queria aproveitar esse lugar legal aqui para dar umas dicas também, e pelo menos assim, dentro daquilo que eu venho vendo, né? Sempre é bom para estude outras coisas antes de ouvir só o que eu vou falar. Eu falo isso porque eu penso dessa forma quando eu estou lendo, quando eu estou observando outras coisas. Mas na hora de deitar, uma forma de você não perder a lucidez, ou seja, é uma questão muito interessante. Muita gente pode até andar com vocês aqui, que já vim andando, você vê que eu estou meio ofegante, né? Tinha uma pirambeira do lado de lá ali, ó. Uma pirambeira da porra ali. Que quando as pessoas perguntam, o que eu faço, Saulo? Eu fiz a técnica. Então, quando você estiver deitado, pelo menos eu faço assim. Eu já falei isso algumas vezes, mas e como é específico, eu estou juntando mais ou menos tudo nesse FAQ aqui. Procura sempre, depois você faz as técnicas, tudo, curtir um pouco o processo e principalmente observar o seu nível de atenção, focando em pequenas coisas, né? Pensando em, por exemplo, às vezes eu foco no centro da minha cabeça, como se estivesse no centro, e fico quietinho ali no meio para observar o que está acontecendo nas minhas energias. Às vezes eu abro os olhos e vejo um ponto do quarto quando eu percebo que eu estou ficando com muito sono, comecei a chegar em devaneios. Como é que eu sei que eu estou em devaneios? Porque eu entrei em viagem, né? Pô. Eu percebo depois que você começa a viajar que entrei em devaneio. A gente pode até andar um pouquinho. Vamos andar? Vamos andar. Vamos andar, vai ser legal. Aperta o urso aí no caminho, fica ligado aí. Se não tem uma desgrama descendo aí, você morre. Vai pegar você, Tonhão. Ah, pensou? Você, Tonhão, subindo a montanha de mão dada aqui no astral. Chega lá em cima, você volta correndo quando o Tonhão mostra a criança pra você. Ah, meu Deus! Vamos lá, vai passar gente aqui. Aqui é uma trilha ali que você sobe um pouquinho, mas... e vem gente andando de lá pra cá, tá? Mas o pessoal vai falando inglês, não vai entender porra nenhuma que eu tô falando mesmo. Só que você estiver deitado, deixa eu passar aqui para o pessoal, paro de falar para eu passar. Hello. Hi. Você vê que o meu hello é super bem, né? É um hello que você entende, o cara responde. Então, você tenta manter o foco. Você vai falar, você tá acabado. Foi a pirambeira, porra. Tenho culpa, né? O foco. Vou rodar tudo com vocês aqui agora. Esse faca dá uns 40 minutos. Dane-se pra não falar palavrão que o pessoal pega no meu pé. Falo, mas agora eu vou ser bonzinho, tá? Tenta manter. Abre os olhos na hora que você estiver percebendo que está perdendo a lucidez, certo? Abre os olhos, foca um pouquinho. Inclusive, se você estiver com muito sono, procura fazer a técnica de olhos abertos. É legal por dois motivos. Primeiro, que você consegue ficar acordado, né? Sentindo o ambiente. Segundo, não dorme. Segundo, você fica ali observando. Hello. Ajuda a manter a lucidez. Né? Cara, você tá acabado, Saulo. Pô. É a pirambeira, velho. Cachaça é uma desgraça. Nem bebo, mas tirando onda. E também, quando você tá deitado, tem uma coisa que eu faço, depois que eu fiz a técnica energética, depois que eu trabalhei todo que eu estou mantendo ali o processo, ainda não quero dormir, eu vou falar sobre isso. Quando eu falo não quero dormir, eu não quero deixar o corpo dormir para atingir o ponto X, certo? Isso é importante. Até andar devagar aqui. Então eu começo, tem uma coisa aqui. Eu tô com a minha energia toda aberta, porque eu já trabalhei energia. É normal você estar sentindo algum tipo de balonamento, que é quando a aura começa a inflar, você começa a fazer uma oscilação astral ali por dentro. Vou sentar um pouquinho aqui também. Tem uma pedrinha ali, ó. Não tem sol, vou achar um lugar com sol. Bora ali pra frente. Aí, eu pego a minha energia toda, trago para dentro do corpo e puxo como se tivesse... Sabe quando você estivesse... fazendo
sugando tudo e solto de vez. Eu puxo, puxo e solto. Isso causa uma impressão barata, um negócio legal, como se fosse um estado de vibração, uma movimentação, não um estado vibracional, mas uma movimentação energética diferente. Isso causa em mim, até quando eu faço, eu paro até a respiração, para sentir mesmo, para dar repercussão mais forte, volto a respiro profundamente, puxo, seguro e solto. Sinto a energia saindo. Isso repercute bastante. Chega uma hora, estou lá trabalhando energia e tal, movimentando, aqui tem um solzinho, né? Ali tá melhor. E que eu falo, beleza, né? Se eu não tô com muito sono, pode acontecer duas coisas, eu tô muito cansado ou não, vou falar um pouquinho de cada uma, pelo menos assim, são as coisas que eu faço. Isso não quer dizer que vai funcionar com outras pessoas, mas no decorrer dos anos, para mim, funciona muito bem. Então, eu deitado, eu falo, beleza, preciso deixar o corpo dormir, né? Tô com sono, tô sem sono, primeira coisa, preciso deixar o corpo adormecer. Se eu tiver com sono, técnica de olhar que é bom que eu posso tirar o casaco um pouco. De manhã, tava -3 aqui, cheio de gelo aqui, tinha gelo, uma pequena camadinha de gelo em cima do lago, alguns blocos soltos assim, pequenininho, e em todo lugar que a gente pegava tinha bastante gelo também. Vou sentar aqui. It's a good should be good. Aqui tá ótimo. Pronto, aqui vai ser melhor que eu não fico tão ofegante, né? E fico com vocês aqui. Bora lá. Pronto, achei um lugarzinho bonitinho. Dá pra tirar o casaco e botar o óculos. Tá acabado. Tem cuidado só da alma, não cuida do corpo, animal. Então você tá sem sono e precisa deixar o corpo dormir. Essa é uma coisa interessante, né? É muito difícil. As pessoas acham como é que eu faço para fazer o corpo sentir sono e eu não. Na verdade, como ficar acordado para chegar até no que a gente chama de ponto X, tá? Primeiro começa, você fecha os olhos. O cérebro é muito importante. Mais importante do que como eu falei para vocês agora há pouco. Você já tem que ter vindo durante o dia, sentindo, mantendo a boa lucidez, mantendo a calma interior, mantendo-se em paz, tá? Tentando manter o equilíbrio emocional sempre legal, né? Ah, bichinho aqui. E quando você vai deitar, isso tudo vai ajudar no processo. Por isso que não adianta deitar só para fazer técnica. O processo da lucidez vai ficar mais fácil, porque você cuidou dele o tempo todo, e na hora de deitar vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil para você, certo? Vai ser mais fácil se você estiver dormindo próximo de alguém também. E vai ser mais fácil para o seu mentor ou algum amigo espiritual. E mais difícil se tiver alguma coisa querendo te atrapalhar energeticamente. Algum tipo de assédio, alguém querendo fazer uma abordagem, né? Porque, ou uma energia mais pesada no ambiente, você consegue sentir, você vai ficar mais sensível, você consegue se defender melhor, você isolar até, porque você está numa frequência diferente, é como se estivesse ouvindo uma rádio diferente do geral. Então isso tudo vai facilitar o processo. Nessa hora você fecha os olhos, avisa o corpo, você já fez todo o trabalho, né? Avisa o corpo para descansar, não tem problema se virar de lado, pode virar de lado sem problema. E você vai começando a ficar concentrado, você fecha os olhos. Eu faço o seguinte, às vezes eu fecho os olhos, eu aperto um pouquinho os olhos virando para cima para dar uma certa tontura e eu perder o foco do ponto onde eu estou, como se estivesse meio tonto. Só que não força demais, que isso pode dar dor de cabeça, tá? Pelo menos em mim, é assim. E nesse processo eu vou sentindo, nessa entrega, dessa calma, pense que sua mente está calma, está enviando um comando simples ao corpo para ele adormecer. E eu começo a sentir um barato. Vou ficando, começo a sentir um negócio fazer tipo assim para trás, cara. Quando chega nessa hora, eu percebo, minha consciência está querendo apagar também, só que eu estou acordado ainda. Inclusive, nessa hora é a entrada do ponto X. Para você ter ideia, nessa hora eu acordado, eu percebo o corpo começar a respirar já quase que naturalmente, organicamente, né? Mais forte, inclusive roncar. Você começa a fazer uns negócios assim, tá? Você começa a ver uns baratos, tem uma viagem que você está acordado nessa hora. A respiração fica, você começa a sentir a respiração mais forte, o processo vai ficando mais intenso, até que chega uma hora que você não percebe, acha que está acordado, mas o corpo já entrou numa fase
considerável de adormecimento. Deixa eu ficar em pé mesmo, tá incomodando essa miséria aqui. É uma fase que eu considero avançada já. Você está no ponto X, só que às vezes é tão igual o processo que você não percebe que está dentro do processo. Então é muito difícil porque é muito igual. A consciência não varia. E sabe o que mais assusta nessa hora? Porque aí esse tipo de sensação que eu estou te falando, de que você vai deitar descansado, cuidou do interior o dia todo, né? Como se fosse uma tranquila lagoa na floresta, você mantém seu interior assim, ó, do jeito que está aqui. Silencioso e calmo. De vez em quando vem alguém. Peraí. Pedra miserável, vem cá com o papai, vem. Rapaz, não consigo tirar uma pedra dessa porra aqui, meu irmão. Pronto, vou pegar uma menorzinha. Você já tão ambicioso. De vez em quando vem alguém ou alguma coisa e bagunça mais ou menos o ambiente e o seu interior. Você simplesmente aprendeu a arte de não reagir. Não porque você não tem que reagir ou porque você é um passivo somente nesse sentido. Não, porque algumas coisas é melhor não fazer. Então você vai mantendo o tempo. Daqui a pouco, ó, as ondas, as energias são como ondas também. Se você bate, ela vai bater em você, vai machucar inicialmente, vai tomar uma pancada. Mas ela começa a oscilar e volta para cada pessoa. Volta para a própria pessoa ou sai. Não fica em você, ela vai embora. Aí você mantém o tempo todo essa calma, esse interior. Isso é a parte mais difícil da projeção astral. E nessa hora do ponto X, essa calma é a percepção também do seu interior. Porque eu estou aqui agora, tentando me manter acordado. Eu podia, inclusive eu vou perguntar para você agora, você podia estar fora do corpo agora? Você sabe se você está no corpo ou não? Eu pergunto isso agora. Por que eu posso falar que eu tenho certeza? Eu inclusive, tomo cuidado com as certezas. Porque na projeção astral, eu já falei isso diversas vezes, quando você está lá fora, acorda lá fora às vezes, você não tem noção de presente, passado, presente e futuro. Você não sabe, quer dizer, você tem a noção, mas você não percebe que na projeção também dá isso. Por exemplo, eu sei que eu vim andando por ali, agora eu estou aqui, certo? E até é longo algo, né? Nada. Agora eu estou aqui, daqui a pouco eu vou voltar, eu vou, sei lá, dar uma volta aí. Então eu tenho uma percepção do que eu vou fazer, isso faz com que eu fique achando que estou somente aqui e não fora do corpo, que eu estou aqui, mas no corpo ou não. No caso da projeção clássica, que é essa que a gente está falando, a projeção clássica é quando você vai deitar, é a mais difícil de todas. Né? Não estou dizendo da decolagem, a decolagem clássica é outra coisa, estou dizendo a projeção que a gente chama clássica, é quando você vai deitar, faz todo o projeto da técnica energética, vem cuidando do dia a dia e tal, desperta a consciência dentro do corpo, o corpo adormece e você fica ali acordado, você não percebe que isso aconteceu, ou às vezes, como eu falo, não existe lapso de percepção, você está acordado. Rapaz, às vezes eu estou acordado, eu estou deitado, é mais difícil, tá? Normalmente eu acordo lá fora, eu vou terminar já esse FAQ contando o relato que eu tive essa noite. Foram alguns, mas vou contar a parte que eu achei legal. Foi bem legal, por sinal, né? Foi uma coisa bacana que eu acho que vocês vão gostar. Minha esposa até ficou emocionada com a parte disso, porque a gente fez junto isso aqui, né? Você estava falando da projeção, perdi a questão da percepção, que sim, você tá deitado, eu estou deitado dentro do corpo, simplesmente o processo acontece. Eu já estou em projeção astral, o corpo basicamente adormeceu, eu não tive nenhum lapso, e aí meu corpo astral levanta. Velho, isso é foda, velho. Tá deitado, velho, acordado. Como você pode flutuar acordado, lúcido, aqui agora? É isso que tira das duas uma. Ou você não é nem louco, porque louco não tem condições de ficar lúcido. Louco perde a lucidez, né? Você pode ser um louco para cima, só se o ponteiro for loucura para baixo, loucura para cima, né? Lucidez, né? Louco, né? Você levanta ou abre os olhos e sai. Às vezes é tão igual o processo, sem perder nenhum tipo de percepção, pelo menos enquanto eu estou próximo ao corpo, as impressões são parecidas. Quando eu me afasto do corpo, a lucidez abre, é uma outra coisa isso, tá? Então, no momento que você levanta, fica com medo, eu olho para trás às vezes, aí o que acontece? No momento que eu vou ver, por exemplo, minha sombra ali, eu olho para cá,
e não vejo meu corpo, como aqui. Aí eu falo, caramba, e se eu estiver no corpo, que é tão igual, né? Então eu vou em direção a algum lugar, normalmente eu tenho até medo, aconteceu diversas vezes, de pular pela janela ou de fazer alguma coisa e estar em um processo de sonambulismo numa viagem qualquer e morrer, quer dizer, matar o corpo físico, porque é tão igual no processo. Isso é uma projeção clássica, isso é uma projeção legal. E fora isso, como eu falei, a outra dica que eu falo é quando você for deitar com muito sono. Com muito sono não dá para você fazer muito tempo de técnica, você está muito cansado. Então a dica é quando você vai deitar com muito sono é fazer técnica de olho aberto. Fica de olho abertão, cara. Faz a técnica toda de olho aberto. Você vai perceber que inclusive é bom isso, porque no momento que o sono chega tão forte depois de um tempo, que os olhos eles meio que fecham sozinhos, né? Eles vão fechando, você vai segurando, vai fechando, e facilita a catalepsia projetiva, facilita também esse processo. É mais fácil também perder a lucidez e quando você for ver já foi, né? Já perdeu, já acaba acordando depois de um processo, você pode acordar em catalepsia ou vai acordar lá fora, isso se a gente chegar à projeção astral, ó. Um esquilinho ali, vou ver se eu consigo chegar perto aqui para vocês verem, um tic-teco, bem pequenininho mesmo. Eu vou contar para vocês agora, vou dividir com vocês, cadê ele? Tá ali, ó. Não sei se vai dar para ver, vai correr. Olha que bonitinho, é tipo teco, ó. Tá na pontinha do galho ali, ó. Ó. Tá dando para ver? Tô bem perto dele, ele não tá nem aí, ó. Ali. E cachorrinho. Tá ali quietinho. Aqui tem muito. O relato foi o seguinte. Ontem, não aqui, acho que foi um pouquinho mais para ali. Tava anoitecendo, a gente veio que eu vim com a esposa, a gente veio andando aqui e tal. E eu cheguei perto da árvore, da mata, fechada assim, né? Tava bem frio, tava com 2 casacos. Já tá uns 3 graus já, era aqui umas 7 horas da noite, mas ainda tava meio claro, aqui tá rosa o céu. Então eu cheguei perto da mata, fechei os olhos, fiquei quietinho. Ela se aproximou, vai fazendo o quê? Eu tô sentindo a energia do ambiente. Eu falei, eu vou ver se eu consigo falar com alguém daqui da região, né, espiritualmente, pedindo permissão para andar aqui mais tarde, ver se eu consigo, né, daqui a pouco, né, quando eu for tentar sair do corpo, avisar que eu vou tentar sair lúcido aqui, se tiver algum amigo para receber, alguma coisa assim. Ah, então deixa eu ficar com você aqui. Ela fechou os olhos também, ficou quietinha ali e tal. Aí, uns 15 minutinhos, a gente ficou em silêncio, né, curtindo ali. Até que aí beleza, saímos. Eu fui deitar, fiz técnica, tudo que eu falei que eu fiz não adiantou porra nenhuma, apaguei. Eu também andei bastante durante o dia, né? Dirigi 5 horas para cá, de Kamloops para... Deu 5 horas, é mais perto. Mas é porque teve uma parada, um acidente, a gente ficou 1h30 parado na pista, parado no carro, desliguei o carro, todo mundo ficou conversando lá com os gringos lá. Tudo é lado, nós vai, mas fiquei. Aí eu, no processo da técnica, eu despertei a consciência lá fora. Paguei ali, né? Achei que ia conseguir sair ali. Só que eu despertei a consciência falando inglês com uma turminha que eu não sei quem é, até agora, não sei quem foi. Só que eles estavam num evento, no meio das árvores, da forma como aqui. Tinha umas mesas, umas coisas, as pessoas conversando em inglês. E tinha uma tendinha em que eu entrei e tinha outras pessoas lá. Que eles falaram para mim assim, nós ouvimos o que você falou hoje, em inglês, né? Agora eu entendia tudo, perfeitamente, e falava inglês também bem. Agora aqui eu falo a melda, né? A shit. E você é muito bem-vindo aqui. Falaram, nós entendemos que você faz espiritualidade, você fala disso lá no Brasil, nós não queremos com isso tirar, eles falam educadamente, as pessoas do Brasil, pessoas como você, mas a gente queria avisar você que se você quiser vir para cá, você será muito bem-vindo e nós te daremos todo o apoio, né? Muito legal. Aí assim, eu conversei um tempão com eles brincaram, o pessoal também super tranquilo, todo mundo educado, o pessoal passava a pedir licença, desculpa, tudo espírito, tudo gente boa. Parecia um Lúcio, tá? E nesse processo, fiquei lá batendo papo, só que assim, é outra dica que eu digo para finalizar isso aqui, né? Não fiquem muito tempo fora do corpo. Se você se vê fora do corpo, tendo uma experiência marcante, depois, como é que eu sei a hora de voltar? Tá bem lúcido, perceptivo, né? Fiz um troço aqui na minha frente, assim, não é não. Um urso ali, velho. Urso vai pegar aqui, né? Se tiver
pense em voltar. Vamos então, eu estou lúcido aqui, estou voltando, tá? Estou aproveitar isso aqui, vou voltar. Porque isso faz com que você tenha, existe uma ligação entre aquilo que você está rememorando e o que você está tendo experiência e que o cérebro está conseguindo captar, fazendo associação com a limitação, você tendo cuidado do corpo, dessa questão emocional, da questão energética, ele ainda assim tem uma limitação no processamento. Se você demorar muito fora do corpo, vai ter muita experiência. O que acontece? Não é que a sua experiência extracorpórea, somente ela teve uma variação de lucidez, não é linear, tá? A miséria aqui em cima de mim. Não é, mas o seu corpo também a cada 90 minutos, ou pode variar se alguém se mexer na cama, se estiver dormindo com alguém, algum barulho, algum problema de gripe e tal, ele também vai ter uma variação cerebral e uma capacidade de rememoração dificultada ou não de acordo com esse processo. Então, muito tempo fora do corpo, você cada 90 minutos o corpo ele vai mudar de ciclo. Nesse processo você pode dificultar a rememoração também. Então, se você está fora do corpo, está lúcido, ó, beleza, galera, tô aqui com vocês, estão me vendo luz, só o esquilinho aqui do meu lado agora. Ele veio quase aqui no meu pé, correu para ali agora. Eu tô meio aqui, ó. Ele vai correr, não vai dar. Ó, não corre não. Tá vendo? Bem pertinho. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto ainda. Ele vai correr. Vai ter que ser de lado, porque tá no chão, ó. Ó. Correu. Mas Saulo, seu Costonildo, fazendo uma desgrama dessa com o bichinho, já pensa em voltar. Você pensa no retorno logo. Porque vai fazer. O que acontece? Quando eu faço isso, normalmente eu venho com toda a rememoração. Aí acontece às vezes aquela coisa que eu tenho que rememorar, eu rememoro tudo, eu refaço todo o processo mental, né? Eu reconto tudo antes de voltar. Às vezes eu falo, parece que eu falo tudo, depois volta ao corpo. Ele tá ali ainda correndo o bichinho. Então, quando não fica muito tempo, eu fiquei muito tempo fora do corpo, com isso eu fiquei lá curtindo esse ambiente, conversando com as pessoas, trocando informação, tava uma beleza, falando inglês. Com isso, eu perdi a experiência. Pessoal, valeu, vou ficando por aqui, nesse lugar triste, com meu amigo Esquilinho aqui, ó, Esquilonildo, aqui, tá comendo um negocinho ali. Corra não, meu velho, fica aí. Olha que bonitinho. Isso aqui é um mentor. Corra não, meu velho. Foi embora. O mentor tá ali me olhando, ou então encosta. Pode estar aqui de olho. O espírito da natureza falou, tô de olho nesse corno. Se esse corno falar alguma coisa que foi mentira, ele vai se lascar. Galera, abraço para vocês aqui, nesse lugar triste. Né? Vamos lá? Esses dias eu vou continuar gravando, acho que amanhã não vai dar, mas eu vou conseguir aproveitar o máximo possível. Estou de férias, estou me sentindo tranquilo. Então eu vou dividir com vocês esse momento meu, minhas próprias experiências locais que eu estou passando. Depois tem muita gente que me perguntou para falar que lugar é esse, como foi que eu cheguei aqui, quanto custou, tal. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, é um pouco fora do processo, mas tem a ver com isso também, com a capacidade física da gente, né? O movimento financeiro existe na vida da gente, é um fato. Sem problemas, eu vou explicar depois direitinho como foi, como chegar, o que é legal, a época, tudo, de onde eu vim, o caminho, enfim. Abraço para vocês, muita paz, muita luz, FOI, fui!